Você sabia que a maior parte das suas decisões não são realmente suas? Eu sou Rafael Machado, sou fundador e CEO da DVE Hub e aqui nós falamos sobre performance e produtividade. E hoje nós vamos falar sobre como você está muito menos no controle da sua vida do que imagina. E, o mais importante, o que fazer para mudar isso. Mas vamos lá. A gente tem essa sensação de que está no comando, de que está escolhendo conscientemente os rumos da nossa vida. Mas e se eu te dissesse que até 95% das suas decisões diárias são feitas de forma automática, sem qualquer reflexão ativa? É isso que a neurociência chama de cognição preditiva. Seu cérebro, para economizar energia, cria padrões e responde ao ambiente no piloto automático. É como se você tivesse respostas prontas para algumas perguntas e que isso te impossibilita de realmente pensar na pergunta que está sendo feita. O problema, se você não decide de forma intencional, o mundo decide por você. Nós gostamos de acreditar que estamos tomando decisões ativamente, que estamos progredindo por conta própria. Mas pensa no seguinte, você realmente escolheu sua rotina ou só seguiu um fluxo que foi acontecendo? Você realmente quer a vida que tem agora ou apenas aceitou o que apareceu? Pense em um jogo de xadrez. Se você só reage aos movimentos do adversário, você nunca assume realmente o controle do tabuleiro. Agora, aplica isso à sua vida. Se você não definir onde quer chegar, alguém ou alguma coisa vai decidir por você. O problema é que muita gente passa anos achando que está no comando, mas na verdade só está lidando com o que o mundo joga no seu colo. E hoje eu vou te mostrar como parar de ser um jogador reativo e começar a ditar as próprias regras do seu jogo. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 tópicos para você virar o comandante da sua vida. Tópico 1. Seu cérebro prioriza a urgência, não a importância. O cérebro humano, ele é programado para buscar recompensas imediatas e evitar o desconforto. É por isso que você sente a necessidade de responder uma mensagem na hora, mas adia uma tarefa importante. A ideia de fazer o que aparece na hora e não pensar antes de tomar decisões, sejam elas importantes ou não, isso significa que, se você não tem clareza do que realmente importa, sempre vai focar no que parece urgente, mas não no que realmente te faz avançar. O que isso é importante? Desde quando eu e você, nós éramos pequenos, nós somos viciados em fazer o que é urgente. E de onde que vem essa sensação? A sensação de viver de urgência vem de você querer ser produtivo num curto espaço de tempo. E de onde que vem essa sensação falando de hormônios e neurotransmissores? Nós temos um neurotransmissor que é o da adrenalina. Nós precisamos ter adrenalina para avançarmos mais rápido. Pensa quando você era pequeno. Você estava numa sala de aula e o professor, numa semana anterior, ele te passou um exercício para casa e você não fez o para casa naquela semana, mas no dia que ele foi dar o visto no dever de casa, você olhou pro seu coleguinha e falou, cara, me passa a cola. E aí você fez ele correndo com o coração a mil. Pois é, essa sensação te faz viver de urgência, que é o que está acontecendo com você. E isso, quando adulto, na fase que você vive agora, o seu cérebro ele está acostumado a viver de urgência e não viver de prioridade. Um adulto normal, um adulto saudável, é aquele adulto que ele sabe o que é urgente e o que é importante, mas ele sabe onde ele quer chegar. Ele olha para onde ele quer chegar e ele vê, tá, isso aqui é urgente, isso aqui no caso são atividades de urgência, porque eu tenho uma vida desorganizada, mas eu vou focar no que é importante, porque eu preciso comandar o meu cérebro. Esse vício, para você ter uma noção, ele é comparado ao vício em heroína hoje no Brasil. Ou seja, pessoas que são viciadas nessa sensação de urgência, de produtividade num curto espaço de tempo, são pessoas que são comparadas com pessoas viciadas em heroína. E qual que é o problema de você viver assim? O problema é que quando você vive de urgência, você só consegue avançar até tal ponto. Eu vou te dar um exemplo. Você tem um casamento para ir. E aí você decide a roupa que você vai no dia do casamento.
E aí a roupa precisa passar, você precisa organizar ela, você tem que deixar ela limpinha. Só que é sábado, é domingo o casamento, não tem nada aberto. E aí você fica desesperado, bate a adrenalina. O que acontece? Você vai para o casamento da forma errada. Isso na vida de um adulto normal, trazendo para a nossa vida no cotidiano, é, por exemplo, você deixar para organizar a sua mochila de trabalho na hora de trabalhar. Você deixar para organizar a sua roupa de treino na hora que vai treinar. Você deixar para lavar a louça do dia anterior no almoço ou no café da manhã. É a mesma coisa. Então, para você avançar, você precisa aprender a sair da urgência e ir para o estado do que é importante de fato. Tópico 2, a ilusão do ocupado. Trabalhar o dia inteiro e sentir que não avançou em nada é um sintoma clássico de falta de direção clara. E é isso que eu vejo muito com os meus alunos. O fenômeno da business trap, ou armadilha da preocupação. Mostra que estar ocupado dá uma sensação de produtividade, mas na prática só gera esgotamento mental. Para fugir dessa armadilha, você precisa medir progresso e não esforço. Você tem que se perguntar, primeiro, eu realmente avancei em algo importante ou eu só resolvi urgências? Segundo, eu trabalhei estrategicamente ou eu só apaguei incêndios? E essa ilusão do ocupado é muito sério. Eu vou dar um exemplo que eu passei mal de rir há 5 meses atrás. Eu tinha um sócio de um negócio que nós estávamos desenvolvendo, e aí eu lembro que ele pegou o computador, ele estava na minha frente, ele estava com uma planilha de Excel, uma planilha enorme, cheia de dados e números. E aí, ele é o tipo de pessoa que trabalha mais de 16 horas por dia, 17 horas por dia, toma remédios para TDAH, para aumento de foco, para não dormir, aí dorme, precisa de Rivotril. Foi uma coisa que não é zero saudável, aqui nesse canal a gente não recomenda também. Ele estava com o computador na tela, com essa parada de trabalhar, virar o dia madrugando o trabalho. E aí eu lembro que ele estava com a mão no notebook e ele estava subindo e descendo a tela assim, subindo e descendo a tela. E aí eu olhei ele, eu estava assim, um pouco longe dele. Gente, ele estava subindo e descendo a tela, ou seja, o cérebro dele travou por completo. Por quê? Isso é a ilusão de estar ocupado. Eu preciso que você entenda aqui, neste tópico de agora, que estar ocupado não é ser produtivo de fato. Tem pessoas que medem, por exemplo, você está medindo o seu esforço com resultado. Só que muitas vezes o quanto você esforça, quantas horas você se dedica, não garante resultado. O que garante resultado de fato é o que você faz, como você faz e qual que é a estratégia por trás do que você faz. Ou seja, para você sair do estado de ocupado para produtivo, o que eu te aconselho é você pensar mais antes de fazer o que você está fazendo. O que é isso? Em vez de só trabalhar, tirar espaço para você pensar mais. Porque quando você pensa, você avança mais, porque você reflete. Nós, seres humanos, por nós vivermos num piloto automático, quando nós tiramos espaços para sair do piloto automático, que é espaços para reflexão, nossa tendência é crescer muito mais e muito mais rápido. A pergunta é, mais uma pergunta estratégica aqui para você agora. Você tem tirado tempo, espaços de tempo para você sair do piloto automático? Como que você pode fazer isso? Na sua agenda, na sua rotina, no meio do seu trabalho, no seu horário de almoço, antes de você ir trabalhar, antes de você ir dormir, você verificar seu próximo dia, você ver o que você acertou e errou no dia, ou seja, espaços para você sair do estado de ocupado e ir para o estado produtivo. Tópico 3. Seu ambiente decide por você mais do que sua força de vontade. Seu cérebro responde muito mais ao ambiente do que à sua intuição. Um estudo da Universidade de Duke descobriu que até 45% das suas ações diárias são feitas por hábito e não por decisão consciente. Isso significa que
se seu celular estiver ao seu lado, você vai checar sem perceber. Se as notificações do seu celular ou do seu computador estiverem ligadas, você vai interromper o que está fazendo. Se o seu espaço de trabalho estiver bagunçado, seu foco vai se fragmentar. Você precisa construir um ambiente onde a distração seja difícil e o foco seja fácil. E um exemplo, um conceito que eu trago para os nossos alunos é o conceito de blindagem externa e blindagem interna. Quando você blinda o seu carro, por questões de segurança externa para interna, ou seja, você quer se sentir mais seguro. A blindagem externa para você é a mesma coisa que blindar o seu carro. E como que você se blinda externamente? O seu ambiente de trabalho, ele tem muita distração? Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando para você aqui agora tem uma câmera, um fundo branco, um cenário todo branco e eu não consigo me distrair. Eu posso me distrair com o meu computador, mas aqui está o texto também que eu estou conversando com você. Ou seja, como que está a sua blindagem externa? Você, na hora de trabalhar, você manda um recado? Você tem, por exemplo, uma blindagem externa na hora de trabalhar, você colocar seu celular no foco e quando você coloca o seu estado de foco no celular, se você recebe uma ligação, não vai te notificar, só se você tiver com o seu celular habilitado que vai te notificar. Ou seja, você precisa se preocupar com essa blindagem externa. E também a blindagem interna que poucas pessoas falam. O que é blindagem interna? Um exemplo são pendências. Quando você tem uma pendência, o seu cérebro ele fica pensando nessa pendência. Você não resolveu uma coisa que tinha que resolver. E isso te faz perder energia, te faz se esforçar demais naquela atitude. Onde você deveria estar focado, por exemplo, eu para gravar esse vídeo, eu estou focado no que eu deveria ter feito ontem. Isso também estraga a sua rotina. Ou seja, o seu ambiente decide muito mais por você do que sua força de vontade e motivação. Ou seja, aprenda a blindar seu interno e a blindar o seu externo. E eu ensino isso nos nossos produtos, principalmente no Produtividade 10x, que é o nosso treinamento com a metodologia completa sobre blindagem de ambiente, sobre performance, produtividade, organização de rotina, de agenda. Se você quiser saber mais sobre este treinamento, na descrição desse vídeo tem informativos, tem uma página completa para você. E se você quer aprofundar em conteúdos como esse, aperta nesse botãozinho de inscrever-se, já deixa o seu like se o vídeo tá bacana até agora e manda no compartilhar para 2, 3, 4 pessoas que precisa desse tipo de conteúdo. Vamos pro próximo tópico. Tópico 4. Como sair do piloto automático e assumir o controle. A neurociência já provou que toda mudança começa pela atenção intencional. O método WOP sugere que, para quebrar padrões automáticos, você deve, primeiro, definir o que realmente quer. Segundo, visualizar o impacto positivo dessa mudança. Terceiro, identificar os obstáculos internos que impedem de agir. E quarto, criar um plano específico para superar esses bloqueios. Você pode aplicar isso na prática ao definir 3 prioridades diárias reais antes que seu dia comece. Se você não criar regras para onde sua energia deve ir, o mundo fará isso por você. Tanto que nesse vídeo eu já falei, por exemplo, de você tirar espaços para você refletir. Esse método WOP, que nós falamos sobre criar uma rotina, sobre identificar os bloqueios, é muito importante. E como que você pode aplicar isso agora? Dá uma pausa nesse vídeo, pega um papel e uma caneta e começa a desenhar a vida que você vem tendo e a vida que você quer ter. Porque uma vez que eu sei onde eu tô, os meus bloqueios, as minhas dificuldades, mas eu sei aonde eu quero chegar, você percebe que aqui tem uma ponte? Eu posso criar uma ponte? Pois é, essa ponte ela é a sua rotina. Essa ponte é a sua agenda diária. Muitas pessoas, por exemplo, têm muita dificuldade em seguir uma rotina específica. Por que a pessoa não tem uma rotina? Porque ela não sabe onde ela quer ir. Porque, pensa comigo, uma vez que eu sei o endereço da casa onde eu quero, eu coloco no GPS o endereço da casa onde eu quero ir. O GPS, ele me dá várias rotas, mas ele me leva para o mesmo caminho. Ou seja, você precisa praticar
ou qual que é o caminho final, onde eu quero chegar. Porque quando eu sei onde eu quero chegar, eu sei se eu preciso virar à esquerda ou à direita, se eu tenho que dar o retorno, se eu tenho que dar seta, se eu tenho que parar no sinal. E isso é importante quando você, primeiro, identifica onde você está, quais são seus bloqueios, quais são suas ações e reações e onde você quer ir. Essa ponte, inclusive essa ponte com uma agenda específica que tem lá no Produtividade 10x, que eu te falei agora há pouco, lá tem o passo a passo para você criar sua agenda, uma agenda específica com rotinas diárias e semanais para você chegar onde você quer. Vamos para o próximo tópico. Quinto tópico, tomando decisões estratégicas. Se sua vida fosse um jogo de xadrez, quais seriam os próximos 3 movimentos que realmente te fariam avançar? Para cada decisão que você toma hoje, faça essa seguinte pergunta: isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? Essa é uma escolha ativa ou apenas uma reação ao que apareceu? Porque no final do dia, a única forma de realmente mudar de nível é parar de reagir e começar a agir de forma intencional. Você gostou desses 5 tópicos que eu te abordei aqui neste vídeo? Se sim, eu vou te pedir para você realmente deixar o seu like para mostrar o seu nível de interesse conosco aqui da DVE. Se você gostou, está gostando desse tipo de conteúdo mais profundo, longo, com ideias, dicas, insights, que você comente aí tópicos que você quer se desenvolver, quer desenvolver conosco e pega esse vídeo, compartilha para 2, 3, 4, 5 pessoas. Até porque um dos tópicos desse vídeo é a parte de ambiente que envolve pessoas. E se você estivesse num ambiente que todo mundo estivesse falando e pensando na mesma língua, que é a língua da evolução e do crescimento e do desenvolvimento pessoal, que é a linha que você está procurando na sua vida agora. Pois é, então compartilha aí, deixa o seu like, aqui é o Rafa e um abraço até o próximo vídeo.